título, mas não tem a unção. Só tem título, mas não tem a presença. Aí você sabe o que é ficar num poço seco, numa fonte seca, e nada na nossa vida mudando. Nada, simplesmente nada. Foi isso que eu cansei na cidade de Leme. E aí eu tive que ir também atrás do padrão. Aleluia, Jesus. Quando Deus me visita e fala assim: Raoni, meu filho, levanta-te. Eu estava orando de madrugada, ele falou assim: liga a internet. Aí eu falei: Senhor, a internet não é do diabo. Eu estava tão religioso que eu falei: a internet não é do diabo, não vou entrar nesse negócio não. E o Senhor falou assim: liga a internet. Eu já tinha desligado o computador tudo, com medo do diabo me atentar com prostituição. Aí o Senhor liga lá e clica lá para mim: batismo de fogo. Aí eu cliquei, batismo de fogo. O Senhor me mostrou um homem, um servo de Deus. Aleluia, Jesus. Aí ele falou assim: eu quero que você vá atrás dele. Paguei uma van de 1.800 conto, era para 16 pessoas dentro da van, 6 pessoas pegou dentro e na época foi só 10. Aleluia, Jesus. Eu tive que cobrir o valor e eu falei: eu vou, eu pago 1.800, mas eu vou, Deus está mandando. Aleluia, Deus. E aí? Se Deus mandou Cornélio ir atrás de Pedro, Deus mandou eu ir atrás desse homem e eu fui. Aleluia, Jesus. E eu falei assim: Senhor, porventura aqui em Leme não tem alguém carregando essa capa de Jesus não? Porventura aqui em Leme não tem alguém com essa unção que o Senhor está falando não? Porventura aqui em Leme, sabe, a gente não quer pagar 1.800 conto, né, irmão? A gente não quer pagar. Ô Senhor, não tem alguém não? E o Senhor falou assim: não, tem sistema religioso, tem congregação religiosa, aqui está cheio daquilo que não é meu. E ele falou assim: aliança é aliança, capa é capa. Eu falei: corra atrás. Aí eu falei: não, eu falei minha esposa: vamos, né, filho? Eu tenho que pegar o dinheiro no banco e vamos, né? Amém. Achando uma van de R$1.500, o cara pegou dengue, faltando 2 dias para a viagem. Pegou dengue, eu falei: misericórdia. Aí achei outra van, era R$2.500. Aí nós achamos outra, 1.800. Eu falei: glória a Deus, vai essa mesmo. 1.800 conto. Verdade, Deus. Aí o que acontece? O homem de Deus impõe a mão em mim lá. Quando eu volto de lá, Deus começa a operar sinais através da minha mão. Aleluia, Jesus. Eu entrei no padrão de Deus. Por quê? Porque ele era uma autoridade do Senhor. Aleluia, Deus. E olha, gente, eu vou falar uma realidade para você. Como Deus pode dar autoridade para alguém se tiver impureza no coração a ponto de matar outra pessoa com a unção e com a autoridade? Verdade. Entende? Pedro matou pessoas porque ele ainda não sabia lidar com aquela autoridade que ele recebeu. Esse Ananias, que tocou em Saulo, ele vendeu uma terra lá, agiu de maneira errada, e Pedro falou: você já vai ser enterrado. A gente quer acreditar que não é o mesmo Ananias, entende? Mas é o Ananias que estava andando com os apóstolos. Olha aqui. Pedro mata porque não sabe lidar com a autoridade. O Senhor pode te confiar dom, o Senhor pode te confiar talento, mas a autoridade, você bate em Satanás, você manda Satanás até trabalhar para você, você repreende demônio, espírito mal, você libera cura, libera milagre, você faz muita coisa com a autoridade. A única coisa que você não pode fazer é matar pessoas com a autoridade. Aleluia, Deus. Porque ele fala assim no livro dos profetas: eu vou requerer o sangue dessa pessoa na sua mão. E o Senhor falou assim: você vai ter culpa da morte dessa pessoa. Eu peço, Senhor, misericórdia. O nosso coração tem que estar limpo para receber essas autoridades. Aleluia, Deus. Tem pessoas aqui que Deus está me falando que teve experiências em outro ministério, que o pastor uma hora está abençoando um, mas o outro está mandando até para o inferno. Onde já se viu, o coração tem que estar limpo, puro. Aleluia, glória. Glória a Deus. Aí nós vê Saulo entrando no padrão. Nós vê Saulo entrando no padrão agora. Ele se coloca ali, ó, junto com os discípulos. Amém? E Deus começa a usar e operar ele. Dá um glória. Glória a Deus. Só que aí eu vou pegar o maior exemplo na Bíblia agora. Um dos maiores. Não tem maior que esse exemplo. Eu poderia falar, por exemplo, de Josué, que entrou no padrão obedecendo Moisés. Eu poderia falar de Davi, que entrou no padrão obedecendo Samuel, depois obedecendo o profeta Natan. Eu poderia falar de vários outros ungidos que entrou pelo padrão. Mas já para encerrar, eu vou falar do maior exemplo. Aleluia. Jesus sendo Filho de Deus, Aleluia, o Deus. príncipe da paz, o homem da promessa. Ele não estufou o peitinho e falou assim: ó, João Batista, tira a sandália, o lugar que você está pisando é santo. Ô João Batista, abaixa a cola aí que eu vou batizar aqui agora. Eu sou filho de Deus. Não, ele não fez isso.
Ele foi humilde. João não queria batizar ele, ele falou assim: não, seja feita a vontade do Pai, o padrão do Pai, seja feita a justiça do Pai. Ele escolheu assim, ele quer assim. Jesus precisava de João Batista, sabe para quê? O próprio Pai, ver se ele não ia entrar em rebelião. Jesus precisava de João Batista como a última autoridade nazireu na terra. Sabe para quê? Só para Deus observar Jesus e falar: bom, Jesus, vamos ver se você vai obedecer. E Jesus com muita humildade chega lá e fala assim: não, seja feita a justiça do meu Pai. Amém? Amém, aleluia, Deus. Foi isso que ele falou. Aí Jesus entra no padrão de Deus, olha o que acontece. Deus recolhe João, era propósito recolher João. Por quê? Ninguém mais ia ficar debaixo da autoridade de João, era todo mundo debaixo dos pés do Senhor. E a promessa vem falando que ia ficar todo mundo debaixo do estrado, dos pés dele. Eu e você talvez era inimigo dele, passamos a ser amigo dele, mas nós ainda fica debaixo do estrado do pé dele. Dá uma glória. O lugar mais alto que nós conseguimos chegar perto de Jesus é nos pés dele. Aleluia. Então não adianta mais orar em pé, orar deitado, é testa no chão, boca no pó e se humilha nos pés dele. Aleluia. Eu sempre falo: Senhor, eu era teu inimigo, Senhor, eu nem te conhecia, Senhor, eu desacreditava de tudo. Hoje eu estou aqui, o Senhor, pelo Espírito Santo, me fez amigo do Senhor. Aleluia, Jesus. Dá uma glória? Glória a Deus. E ele ainda fala assim: que por causa do Espírito Santo nós vamos chamar ele de Abba, Pai. Oh, aleluia, Deus. Sabe, tem hora que a gente se sente nem digno de chamar ele de Pai, né? E pelo amor de Deus, não manda com a mentira, senão você vai ser filho do diabo. Amém? João 8,44. Se andar com a mentira, vai ser filho do diabo. Não vem falar que é filho dele, não, que o próprio Jesus falou: vós tem como pai o diabo. Porque mente demais quem anda com a mentira. Amém? Aleluia. Mas eu vou falar para você que foi da noite para o dia que eu abandonei a mentira. Foi 3 anos de jejum, pão e salada, salada e pão, pão e salada, salada e pão. Quando enjoei dos dois, foi só água mesmo. 3 anos, a esposa acompanhou, repreendendo a mentira. Amém? Amém. O dia que eu falei para minhas filhas: eu vou levar vocês amanhã para tomar sorvete só para sair do meu pé. No outro dia eu não queria levar, e Deus falou assim: então você mentiu, você não faz parte comigo. Aí eu falei: nossa, eu vou ter que levar minhas filhas para tomar sorvete. Eu falei que ia levar e agora eu não quero levar. E o Senhor falou que é uma mentira. Lideranças que você está envolvido na obra e está envolvendo mentira. Você está compartilhando com as obras do diabo. Está entendendo? Eu não suportei. Por isso que eu não fiz aliança com ministério nenhum envolvido com mentiras. Aleluia, Deus. Eu sou trigo, eu não sou joio. Dá uma glória. Glória a Deus. Ele falou: o trigo é o meu povo e o joio é os enviado de Satanás que anda plantando a semente do maligno. Dá uma glória. Glória a Deus. Aí agora nós vemos o próprio Jesus. Nós vemos o próprio Jesus agora entrando pelo padrão. A Bíblia não fala para nós imitar ele. Amém. Pronto. Só que agora eu vou te ensinar uma coisa. Profeta, como eu vou saber quem é a cobertura que Deus vai me confiar? Quem é a autoridade que Deus vai me confiar? Faça igual Cornélio. Jejue, ajoelha e pergunte. Foi o que eu fiz. Eu estava de madrugada ajoelhando e orando e falando: Senhor, em qual ministério eu vou ficar? Em qual igreja eu vou ficar? Qual, Senhor? E o Senhor lá na madrugada me visitou e falou: liga o computador que eu vou te mostrar. Aleluia. Então não foi igreja quatro paredes, não foi congregação qualquer, foi um homem, um nazireu. Porque nazireu tem consagração, jejua, o homem ora, ele ministra, conhecido agora internacionalmente, ele tem a presença do Senhor. Isso é uma cobertura. Aleluia. Cobertura não é essas paredes aqui é alugada. E aí, quando eu mando meus dízimos, minhas ofertas lá, eu deposito para ele, a minha esposa vê essa resposta como errada. Amém, aleluia. Né, filho? Não dá nem tempo de nós depositar, já está chegando bênção na porta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então você tem que entender o que é terra fértil, fonte, poço. Dá uma glória? Glória a Deus. Eu não posso falar assim: vou vir aqui que eu vou te colocar debaixo da minha autoridade. Ai, longe de mim, viu? Longe de mim. Se a pessoa ainda vem, que já veio nos outros aí e falou assim: olha, o Espírito Santo tocou em mim, de eu congregar contigo, o Espírito Santo tocou, de eu me tocar mais, tocou em mim, não é assim não. Se você aguentar praticar o que eu pratico,
Se você obedecer as coisas que eu obedeço na parte de Deus, aí eu posso falar que Deus está te confiando para mim, porque aí eu vou dar satisfação da sua alma. Aleluia. Então, glória. Glória a Deus. Por que eu vou dar satisfação da alma? Porque o Senhor vai perguntar: você ensinou direitinho o que você pratica, o que você obedece? Não, Senhor, eu ensinei. Mas fulano não deu ouvido, não quis obedecer. Quer dizer que Deus não me confiou. Dá um glória. Glória a Deus. Mas Deus pode confiar a pessoa em outro ministério para aprender alguma coisa. Dá um glória. Então, o que eu vou falar para você sobre essa palavra agora, que é muito importante? A gente vê o padrão ali acontecendo. Cornélio entra através de Pedro, Pedro entrou através de Jesus, né? Aí vem Paulo, Ananias, e depois vai para perto de Pedro de novo, a capa está com Pedro. Dá um glória. Glória a Deus. Recentemente eu estou sabendo que lá na China estão prendendo os cristãos, estão torturando eles para negar Jesus. Mas eles estão achando que parar um corpo, parar uma igreja de quatro paredes é parar o Espírito Santo. Não para. Eles podem tentar matar crente, 1000 crentes, Deus vai lá e levanta 10.000. Aleluia, Jesus. Porque o Espírito Santo veio, é a capa, é a unção, é a presença. Eles acham. É igual um dia o policial falou para mim: rapaz, esses traficantes de merda de esquina, a gente prende uma, parece 10. Fazer o que o diabo também trabalha imitando Jesus, imitando Deus. Se ele prende um, o diabo levanta 10. Porque é algo espiritual. Dá uma glória. Glória a Deus. Então hoje você vai aprender, e eu creio que você aprendeu e vai levar para a sua casa, no seu coração, que talvez se você ajoelhar lá e perguntar: Senhor, verdade, eu posso estar torto contigo, eu posso estar errado contigo, me revela a cobertura, me revela a autoridade,